Olá, alunos! Voltamos para dar continuidade com a nossa aula sobre JDevelop. Nessa aula eu vou ensinar para vocês como que nós podemos fazer com que a câmera siga o player. Ou seja, se eu tiver aqui uma fase que tem aqui um tamanho maior, por exemplo, que tem aqui, sei lá, 3.000 pixels de largura, vou fazer com que a câmera siga o player enquanto ele estiver andando até aí chegar ao final da fase. Então, nós vamos fazer isso aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o tamanho da minha fase, eu vou tomar como referência o meu piso. Então, para esse código que eu vou fazer aqui agora com vocês têm que ter um tamanho de nível, ou seja, você define o tamanho da sua área, da sua fase, para a gente poder colocar esse nosso código, o comportamento da câmera seguir o player. Então, a gente devemos tomar como base o tamanho do nível. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos colocar aqui a largura desse piso. Vamos colocar aqui 3.000. 3.000 de largura. Aqui também 3.000 de largura. Então, essa aqui vai ser a área da nossa fase. Se você tiver uma fase maior, você vai colocar ela maior e a gente só vai ter que alterar os valores. Bem, se eu executar aqui, não vai acontecer nada. Beleza. Agora vamos colocar o nosso código para fazer com que o nosso player siga a câmera. Vamos vir aqui na guia de eventos. Vamos adicionar um novo evento. E vou colocar a seguinte ação. Não vai ter nenhuma condição, pois essa ação vai ser executada a todo momento. Então, nós vamos localizar aqui o grupo de opções onde trabalha com layers e câmeras. Ou eu posso simplesmente também fazer pesquisa sobre câmera. Então, vejam só que aqui tem várias opções para poder trabalhar com câmera. Eu tenho aqui, por exemplo, poder colocar um objeto no centro da câmera, de acordo com a posição X, de acordo com a posição Y. Ou seja, no X ele vai se movimentar de acordo com a posição X do personagem. O Y ele vai se movimentar de acordo com a posição Y do personagem. Essa opção aqui, por exemplo, ela centraliza a câmera de acordo com um objeto, que nesse caso seria aqui o nosso player. Por exemplo, vamos tomar como exemplo essa ação aqui, só para vocês verem. Então, nesse caso aqui eu quero o Play Hitbox. Aqui eu não vou mudar nada. Vamos dar OK e selecionar e executar. Vejam só que a câmera ela é centralizada de acordo com o personagem. Então ele vai pegar a largura e a altura da sua resolução que você colocou, que é o nosso jogo, e vai fazer esse posicionamento da câmera. Então toda essa área que a gente está visualizando aí é de acordo com a resolução do jogo. Então vejam só que está se movimentando, movimentou, tem um pedaço aqui a mais. Só que o nosso código ele vai fazer o seguinte: quando a câmera chegar até o limite da fase que nós colocamos aqui, que seria o 3.000, ela vai parar de se movimentar. E também não vai ficar aparecendo essa parte cinza aqui em volta, que é o que a gente vai estar implementando. Então vamos voltar aqui, vamos alterar aqui a opção da câmera. Então nós vamos alterar aqui utilizando a câmera com limites. Então nós vamos colocar um limite na minha câmera. Então aqui, se vocês observarem, eu tenho aqui 4 campos: top left no X, top left Y. O que seria essa opção top? Seria aqui, ó, a dimensão. Deixa eu desativar a grade para vocês verem. Seria essa posição aqui da minha câmera, ó, essa coordenada aqui, ó, o top left X e o top left Y, que seria aqui o 00. E nós temos aqui na minha câmera também o botão right, que seria o X, e também temos o botão Y, que seria, nesse caso, para a esquerda. Então seria essa opção aqui, ó. Então nós temos as coordenadas para essa posição e para essa posição aqui também. Então nós vamos colocar limite nessa área aqui, ó. Então nós vamos movimentar, fazer com que a nossa câmera fique somente dentro dessa área até um certo limite à sua direita.
correto? Então vamos abrir essa opção. Aqui no top left e top right eu não vou movimentar, então vou colocar 0, 0. Se eu fosse movimentar essa minha câmera, eu teria que colocar aqui também um código, poder colocar um limite. Se eu quisesse colocar um limite, por exemplo, para ela poder se movimentar acima da posição da câmera, eu posso fazer isso também. Só que nesse caso eu quero colocar simplesmente tanto na parte inferior esquerda da minha câmera. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar uma funçãozinha matemática que ela vai me retornar o máximo e o menor valor entre dois valores. Então primeiro o que eu faço? É como se fosse uma condição. Essa função ela existe em várias linguagens de programação e também em várias plataformas de engines de jogos. Então essa função, a max, você pode acessá-la por aqui, nas funções matemáticas. Nós temos aqui Mathematic Tools, tem várias funções matemáticas que você pode estar utilizando. Então você tem aqui o máximo e o mínimo entre dois números. Eu vou estar utilizando essas duas funções em conjunto. Então primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou buscar qual que é o maior valor entre dois valores. Então qual que seria o maior valor entre os dois valores? Eu vou utilizar a posição do player e o limite máximo da minha fase, que seria player hit box.x. Então aqui eu estou colocando aqui utilizando a função x 3000. Aí o que vai acontecer? Quando eu estiver andando com o meu player, ele vai retornar o maior valor entre dois valores. Então após ele retornar o maior valor entre os dois valores dentro de uma posição x, por exemplo, eu tenho também que definir o menor valor. Por quê? Para ele poder colocar o limite máximo. Se por acaso ele passar de 3000, que nesse caso aqui o x, por exemplo, se ele chegar que a posição x for a 3001, então o maior valor entre x e 3000 vai ser 3001. Então eu tenho que colocar um limite para ele não deixar ultrapassar esse valor. Então eu vou retornar o menor valor entre dois valores, que seria 3000. Então o menor valor entre dois valores. Então eu faço essa condição. Primeiro eu retorno o maior valor entre dois valores e depois retorno o menor valor. Ou seja, para a gente poder colocar um limite nesse meu jogo. E vou fazer a mesma coisa para o eixo Y, só que eu estou considerando aqui a resolução da minha câmera. Na resolução da minha câmera ela tem 720 pixels de altura, que é a resolução do nosso jogo. Então o limite máximo do eixo XY será 720. Então se você tiver uma fase cuja altura dela seja maior, basta você alterar o valor de 720, só que aqui eu estou utilizando como limite máximo a resolução do meu jogo, mas você pode colocar aqui a altura e a largura, o tamanho que você quiser, então é de acordo com o seu game. Então vamos colocar aqui de acordo com o meu eixo Y, colocar aqui 720 e vamos executar, dá OK e vamos executar o nosso jogo. Então vejam só que a minha câmera ela não se movimenta para cá, porque seria o limite dela no eixo 00. Agora, se eu andar para a direita, olha lá, já começa a se movimentar. Vocês vão ver que quando ele chegar, a câmera chegar na posição 3000, a sua direita, ela para de se movimentar. Então, veja só, parou de movimentar, mas se o player passar, ela não se movimenta. Então, você poderia pensar, mas Paulo, se eu colocar aqui, se o limite máximo é 3000, a câmera vai parar de movimentar. Mas vamos lá. Então vamos tirar esse daqui, para vocês verem, o que vai acontecer. Eu deixei ali o max, vamos voltar aqui só para vocês verem novamente. Eu deixei aqui o max, de acordo entre o x e o 3000. Vamos executar, vamos movimentar, vamos andar. Parou. Aí só que o player é maior, então veja só, continua andando. Então ele retornou maior entre dois valores, que seria entre x e y. E para a gente poder limitar isso, então o que a gente faz? A gente coloca
o min. Então, se por acaso o x do player passar de 3000, a minha função min ela não vai deixar isso acontecer. Por quê? Qual que é o menor valor entre 3001 pixels e 3000? É o 3000. Então ele vai retornar aqui o menor valor entre duas funções. É como a gente estivesse fazendo aqui uma condição, o if. E o mesmo caso funciona aqui para o eixo y. Se eu tirar essa linha de código aqui, ó, o que vai acontecer? Mas só nesse caso aqui já não funcionou, tá? Por causa do eixo, tá? Da função y. Não, opa. Ah, eu esqueci foi de colocar aqui o limite, ó. Por isso que deu erro. Vamos executar aqui novamente. Olha lá. Eu vou cair aqui, ó. Olha lá. Passou. Então isso que acontece se a gente não colocar o limite que a gente quer. Então aqui eu estou trabalhando com o limite da câmera para poder ficar justamente na área que eu quero. Então, dependendo do seu jogo, essa função aqui da câmera não vai ser o ideal para você. Então vai depender do tipo de jogo que você quer desenvolver. Mas eu acredito sim que para a maioria dos jogos vai funcionar. Mas nem todo jogo, essa regra aqui da câmera vai funcionar. Mas para a maioria sim, beleza? Vamos dar OK. E executar aqui e verificar como está. Então, vejam só, funcionando perfeitamente com limites da câmera. Se o player passar, não vai aumentar tanto em Y quanto em X. Perfeito. Então, esse aqui é o código para você centralizar a câmera de acordo com a câmera movimentar, se movimentar de acordo com o player e com limites de tanto na largura e tanto na altura. Você coloca aí um limite máximo aonde que essa câmera vai estar se movimentando. E para não deixar com que o player passe dessas posições, é muito simples. Você pode pegar aqui um objeto, para ele não poder ultrapassar essa área da face. Você pega aqui, coloca aqui um objeto. Vamos aqui ativar a grade. Vem aqui, coloca isso aqui. Faça a mesma coisa do lado de cá. Aqui. Só que aqui, como a gente não tem a gente tem que colocar aqui, ó, completar o tamanho aqui correto, ó. Então nesse caso aqui já não vai ser 3000, é 3008. Vamos voltar lá para 3008, para a gente poder utilizar o tamanho correto. 3008, 3008. Pronto. Executou. O play aqui, ó, vai parar aqui por causa da paredinha que tem ali escondida. E vamos executar ali, ó. Vamos aumentar aqui o zoom. Parou de movimentar a câmera, colidiu com a parede, parou de movimentar. Bem, é isso aí. Essa aula aí foi justamente para poder demonstrar para vocês como nós podemos trabalhar aí com objetos, sendo a câmera seguindo um determinado objeto. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, curta o canal, compartilhe o vídeo, se inscrevam. Não esqueçam de ativar o sininho para poder receber as notificações. E aquele grande abraço e até a próxima aula.